sempre. Aleluia, glórias a Deus. Nós... Obrigado. Aqui está bastante calor. Os irmãos que estão nos acompanhando. Está quente aí também. Glórias a Deus. Hoje é o nosso último culto do ano. Último culto desse ano. E Deus conhece o nosso coração. Sabe como nós gostaríamos de poder estar reunido toda a nossa família, todos juntos. E nós estamos no processo de adequação do nosso local. E ainda não podemos estar reunidos todos. Por isso nós estamos realizando o culto aqui ainda na minha casa. E eu sei que Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite, para cada um dos irmãos que estão aqui. O Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra. E é uma palavra muito conhecida de todos. Mas eu creio que nesse último culto do ano, nós temos sim que agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa canção, Grande é o Senhor, ela expressa muito daquilo que o Senhor ele é para nós. É um coração alegre, gratidão. O meu coração ele está grato a Deus porque esse não foi um ano fácil para ninguém, nenhum de nós. Todos passamos por dificuldades, momentos difíceis. Mas é um ano que nós estamos vencendo. Isso me traz e me recorda quando a palavra do Senhor, ela declara que o Senhor fala, no mundo vocês vão ter aflição, vocês precisam ter bom ânimo. Vocês não podem desanimar no mundo, vocês não podem desanimar com as circunstâncias, vocês não podem desanimar com os problemas. Jesus ele enfrentou tudo isso também e ele venceu. Jesus ele venceu todas as provas que hoje nós enfrentamos, isso não é nada perto daquilo que ele suportou e daquilo que ele venceu por nós. Então, que nós possamos mesmo agradecer ao Senhor nesse dia. Amém. Nesses dias que ainda antecedem o final desse ano, nós possamos louvar o Senhor por tudo aquilo que ele tem feito, como nós sempre falamos, e por tudo aquilo que ele irá fazer. Porque o nosso Deus ele é fiel para completar a obra que ele um dia começou, até o dia de Cristo ele vai completar. Se você permanecer firme no Senhor, se você permanecer com os olhos no Senhor, se você permanecer na presença do Senhor, aquilo que ele começou na tua vida, ele é fiel para completar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí junto comigo, livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Esse é um texto muito conhecido, capítulo 3, versículo número 13. Aqui Paulo, ele fala muita coisa nesse capítulo 13. Nesse capítulo 3, perdão. E esse versículo 13 e 14 é um versículo que chama muita atenção. E eu creio que aqui tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, para esses dias e para o próximo ano que virá. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Encontrou, diz amém. Amém. Diz assim o texto, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por esse tempo que estamos passando aqui. Obrigado, Pai, por esse privilégio de ser ministrado e de poder compartilhar da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder te louvar, pelo teu chamado nas nossas vidas. A tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu a nós, Pai. Eu te louvo porque se nós podemos fazer isso nesse dia, é porque o Senhor viu algo em nós que valeu a pena nos escolher. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos amados, escolhidos. E nessa noite, nesse último domingo do ano, Pai, que o teu Espírito Santo possa ministrar de uma forma poderosa a tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e eu não posso, Senhor amado, acrescentar nada, mas o teu Espírito Santo pode ministrar tudo a cada coração, pode, Senhor amado, alimentar e saciar a sede do nosso coração, pode, Senhor amado, nos direcionar, nos encorajar, produzindo vida, produzindo, Senhor amado, alimento sólido em nossas vidas, nos dando impulso para que nós possamos avançar, caminhar e viver um 2021 diferente,
mente em nome de Jesus, Pai. Porque nós entendemos que não são as circunstâncias, mas é o nosso posicionamento no Senhor, é naquilo que o Senhor é. Pai amado, nós te louvamos por essa palavra que será liberada nessa noite, Pai. E que toda honra, toda glória, toda adoração e louvor seja dada somente ao nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Nós oramos te agradecendo. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, esse é o texto que ministrou ao meu coração nessa semana. E o tema dessa palavra é versão 2021. Esse é o tema dessa noite. Versão 2021. E nós estamos chegando nesse final do ano e eu creio que isso passa pelos nossos corações e pelo coração de cada um dos irmãos, pela mente dos irmãos, como que vai ser o nosso novo ano. Como que vai ser o próximo ano. Como que vai ser o ano de 2021. E sabe que algo que é interessante é que muitas pessoas têm perguntado isso, né? Será que vai ser melhor do que esse ano? Nós vemos aí nas mídias sociais, nós vemos, né, muitas pessoas postando vídeos e falando sobre coisas que estão falando a respeito do ano que vem, que vai ser pior do que esse ano. Mas, na verdade, eu não quero saber muito como que as pessoas estão prevendo que vai ser o próximo ano de 2021. Mas eu quero ficar focado naquilo que o Senhor determinou que eu preciso viver dia após dia, ano após ano, na presença dEle. Esse deve ser o nosso foco no Senhor, porque a palavra de Deus, ela declara assim que os últimos dias eles vão ser dias difíceis, vão ser dias trabalhosos, vão ser dias de dificuldades em muitas áreas. Mas nós entendemos então que o nosso propósito diante de Deus é que nós possamos estar focados em Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Esse é o propósito. Então, existem coisas que elas não estão no nosso controle, como o futuro. O futuro não pertence a nós, né? Já diz um ditado que é um ditado popular, mas que também na palavra de Deus está escrito isso. Pessoas muitas vezes dizem o futuro a Deus pertence. Isso é uma realidade, não cabe a nós. Nós não temos como prever aquilo que irá acontecer, não temos como prever como vai ser, mas uma coisa nós podemos sim, é ficar confiados no que a palavra de Deus diz a nosso respeito, no que a palavra de Deus diz a respeito das coisas. E quando eu olho para esse texto, né, no texto que nós lemos, quando você vai ler o capítulo de número 3, você vai ver que Paulo ele começa a falar a respeito daquilo que ele tem agora em Cristo, daquilo que ele vivia, das coisas que ele tinha e aquilo que ele então recebeu em Cristo e está determinado a viver após ter conhecido o poder de Deus, após ter tido um encontro com Deus. E eu creio que essa é a nossa perspectiva. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos encontramos com Cristo e Cristo veio morar dentro de nós, quando nós somos agora a habitação do Senhor no Espírito, então nós precisamos ter uma nova perspectiva. Então não importa como você está terminando esse ano, mas importa qual é a tua perspectiva para aquilo que está por vir. Porque aquilo que nós já vivemos até aqui já ficou para trás. O ontem já ficou para trás. Eu não posso voltar no ontem e mudar alguma coisa que aconteceu. Mas daqui para frente nós continuamos vivendo. Então o nosso posicionamento, ele vai ser essencial para aquilo que nós queremos viver. Ele vai ser determinante para aquilo que nós vamos viver, quer seja na tua vida financeira, quer seja na tua vida familiar, no teu casamento, nos teus negócios, até mesmo no teu ministério. Então nós precisamos entender isso, o posicionamento. E quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que aqui tem algumas coisas que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Nós podemos hoje trazer para nós e nós podemos aplicar para que nós possamos talvez não ter os mesmos resultados que Paulo teve, não é essa a questão, eu não quero ser como Paulo foi. Paulo ele é um exemplo para nós em muitas coisas, talvez um dos homens mais falados nas ministrações, né? A história de Paulo, que Paulo deixou como um legado após Cristo, creio eu, que Paulo seja aí a segunda pessoa mais falada, mas que nós possamos olhar para isso e nós possamos então tomar para a nossa vida algo que possa determinar muitas coisas no nosso futuro. Algo que possa alinhar no nosso futuro aquilo que está preparado no coração de Deus e nós possamos então confiar como Paulo confiou na vontade de Deus, na soberana vontade de Deus, que Deus estava no controle de tudo, até mesmo tendo o final que ele teve, mas estava tudo debaixo da soberana e santa vontade de Deus para a vida dele. Que nós possamos viver nisso. Então eu te pergunto, qual vai ser a tua versão 2021? Como que vai ser a versão do pastor Fernando 2021?
o posicionamento dos irmãos que estão aqui, de você que está me assistindo. Essa é a pergunta que ministrou o meu coração, né? Como que esse texto pode nos ajudar a vivermos tudo isso? Então eu coloquei 4 pontos aqui. Poderia falar sobre muito mais coisas, mas olhando para esse texto, a primeira coisa que eu vejo é que a minha versão 2021, ela precisa ter foco. Fala comigo, foco. Nós precisamos estar focados. Se tem uma coisa que me inspira em Paulo, é que Paulo ele era uma pessoa focada. Paulo ele tinha um foco. Dentre muitas coisas que Paulo nos inspira, mas uma das coisas é a capacidade que ele tinha de estar focado naquilo que ele foi chamado para fazer, naquilo que ele sabia que tinha que ser feito, nos momentos em que ele estava em determinado lugar e que ele precisava realizar determinadas coisas, até mesmo no seu trabalho secular, quando ele teve que edificar ali tendas, quando ele teve que fazer as coisas, ele estava focado naquilo que ele tinha que fazer. Ele não deixava que circunstâncias viessem atrapalhar o foco que ele tinha nas coisas. Ele não deixava que coisas exteriores, em outras palavras, Paulo não perdia tempo com coisa que não estivesse alinhado com aquilo que era o propósito de vida dele. Quantos de nós passamos horas do dia, dias na semana e nos meses, e até mesmo meses no ano, fazendo coisas que não estão alinhadas com o nosso propósito de vida, com aquilo que Deus determinou para nós fazermos? Eu sempre falo isso. Deus nos chamou para fazer algumas coisas. E muitas pessoas acabam buscando outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus chamou para fazer. Quando, na verdade, nós devíamos estar focados naquilo que Deus nos chamou para fazer. Estar focado naquilo que Deus nos chamou para ser. Se Deus colocou nas suas mãos para você administrar a tua casa, a tua família, negócios, ministério, o que quer que seja, nós precisamos estar focados nisso. E não deixar que coisas exteriores venham roubar o tempo que nós temos que investir naquilo que nós somos chamados para fazer. Né? Paulo ele tinha essa capacidade. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que alcancei coisa alguma, mas uma coisa eu faço. Então ele tinha uma determinação e um foco no que fazer. Ele sabia o que ele precisava fazer para que aquilo que ele foi chamado para fazer viesse chegar ao fim. Para que aquilo que ele foi chamado para fazer viesse ter resultado. Muitas pessoas, até mesmo no seu trabalho, muitas pessoas, até mesmo nos seus negócios, não têm muito sucesso. Por quê? Porque elas perdem o foco facilmente daquilo que estão fazendo. Elas muitas vezes acabam começando coisas, desistindo de coisas. Né? Eu lembro de um pastor uma vez que ele disse algo assim: alguém que não tem muito foco é alguém que muitas vezes começa a ler um livro e ele para. Aí ele começa a ler outro livro e ele para também. Ele nunca consegue concluir nada. Paulo, quando você vai ver a história, você vai ver que ele chega no final da sua vida, ele vai falar o quê? Ele vai falar: olha, eu combati o combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Então o prêmio, a coroa já está preparado para mim. Ele teve um início, e ele teve um meio, e ele teve um final. Eu creio que esse deve ser o propósito para cada um de nós. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para chegar no fim. Mas quantas pessoas têm perdido o foco na sua caminhada? E eu te pergunto, você está focado no quê para começar 2021? Ah, pastor, mas foi tão difícil o ano que eu não sei mais como é que vai ser esse ano que vem. Mas você não pode ter esse pensamento. Eu não posso ter esse pensamento. Se você tem o seu trabalho, se você tem os seus negócios, se você tem a sua família, você precisa estar focado naquilo que Deus colocou diante de você. Esse deve ser o teu foco. Aquilo que está diante de você faz conforme as tuas forças, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos focar naquilo que o Senhor nos colocou e nos confiou. Então nós não podemos deixar que as coisas exteriores venham roubar o foco daquilo que nós temos para fazer. Né? Eu até coloquei algo assim que para mim tem falado muito ao meu coração nesses dias. Ame a sua família. Ame os seus filhos. Dedique-se naquilo que o Senhor te confiou, quer seja o trabalho, quer seja os seus negócios. Cumpra o chamado que Deus te confiou. Mas não entre em 2021 sentado, acomodado, né? Deixando a vida te levar de qualquer jeito, esperando aquilo que vai acontecer. Se posiciona. O ano ainda não terminou, ainda nos restam alguns poucos dias. Então, se posicione. Faça mesmo projetos para esse próximo ano de 2021.
Faça projetos para a sua casa, faça projetos para os seus negócios, projetos para estudos, carreira, família, para o teu ministério, mas faça algo em que você possa focar nesse ano que vem, e você possa trabalhar, e você possa orar, e você possa dedicar o seu tempo para que você chegue no final de 2021 e você possa conquistar coisas que você planejou que conquistaria. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos, e eu queria fazer muito isso nesse começo de ano, se o Senhor assim nos permitir, que no domingo seguinte nós possamos estar reunidos ali no nosso local, de nós fazermos os nossos alvos para 2021. E esse alvo, na verdade, ele é algo que vai te ajudar a dar foco, para que você possa ter algo para você orar, para que você possa ter algo para você jejuar, para que você possa ter algo visível, que você possa visualizar de coisas que você deseja conquistar para a sua vida, para a sua casa, para o teu ministério. Nós precisamos estar focados. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então não é tempo de nós ficarmos acomodados. É tempo de nós mantermos o nosso foco. É tempo de nós estarmos alinhados com aquilo que o Senhor tem preparado para nós e seguirmos em direção àquilo que Deus nos preparou. Amém? Amém. Segunda coisa, a minha versão 2021, ela precisa esquecer aquilo que passou. Olha que coisa interessante. Paulo ele fala assim, olha, eu tenho um foco. E esse foco, ele determina uma coisa. Ele diz, uma coisa eu faço. A primeira coisa que ele faz é o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aquilo que passou, passou. Então, Paulo, ele não podia apagar o passado dele, como nenhum de nós podemos. Muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa apagar o teu passado. Ou você precisa esquecer o teu passado. A não ser que eu e você venhamos sofrer de amnésia, bater com a cabeça, ou sofrer um acidente grave na cabeça e que possa, talvez, ali apagar alguns dados da nossa memória. Mas, do contrário, nós vamos sempre ter as nossas lembranças. Talvez uns mais e uns menos. Dias atrás eu estava conversando, não lembro com quem era, e para você ver como é que já está a lembrança. Mas eu estava falando exatamente isso, de que tem algumas coisas da minha infância, de pequenininho, que eu já não lembro mais. Mas muita coisa eu lembro. Talvez você também tenha esses lapsos de perca de memória, de alguma coisa que você não lembre. Mas todos nós lembramos daquilo que nós passamos de bom, daquilo que nós passamos de ruim, da nossa história de vida. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que ele iria sofrer uma amnésia e ele esquecer as coisas que passou. Mas ele estava colocando, irmãos, para que nós pudéssemos entender de que nada daquilo que ele havia passado era impedimento para que ele vivesse o presente que Deus havia preparado e nem se posicionasse em relação ao futuro que estava preparado para ele. Muitas pessoas vivem do passado, e um ditado popular, ele diz o quê? Quem vive de passado é museu. Isso é um ditado popular, poderia até ser bíblico, porque quantas pessoas que vivem presas às circunstâncias do passado, e ano após ano, elas vivem presas naquilo, não conseguem avançar, não conseguem evoluir, não conseguem crescer em Deus, não conseguem crescer em nenhuma área da sua vida. Pessoas que muitas vezes foram frustradas, irmãos. Se Paulo fosse olhar para cada circunstância que ele teve, se Paulo, até mesmo no texto que você vai ler do capítulo 3, entenda algo, Paulo ele não coloca as circunstâncias ruins que ele viveu, mas ele coloca muitas circunstâncias boas que ele viveu. Ele fala a respeito da confiança que ele poderia ter na sua carne, por causa da instrução que ele recebeu, por causa do cargo alto que ele tinha elevado, como perseguidor, como chefe de guarda, perseguidor do povo cristão. Ele fala das instruções e das coisas que ele tinha. Então, ele tinha como lembrar do seu passado, talvez, e até mesmo tirar algum proveito disso. Mas Paulo fala, eu decidi abrir mão de tudo e reputar tudo isso por causa de Cristo. Houve uma decisão no coração de que aquilo que passou, quer seja bom, quer seja ruim, ficou para trás. Nós precisamos avançar para viver coisas novas. As coisas novas não estão em você pegar algo e voltar para o seu passado. As coisas novas estão quando nós começamos a olhar para frente, focados naquilo que está diante de nós, focados naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós sempre falamos isso, e isso parece que virou um chavão no meio evangélico, mas precisa ser uma realidade. Nós precisamos crer que os melhores dias das nossas vidas estão por vir. Ainda que nós tenhamos vivido muitas coisas boas, amém? Amém. Ainda que nós tenhamos passado talvez por circunstâncias difíceis, amém? Mas nós precisamos crer que o melhor está pela frente. Você precisa crer que os melhores dias virão. Eu não estou dizendo que as coisas ao nosso redor vão ficar melhores ou não.
Isso não pode determinar o nosso sucesso, a nossa alegria e as nossas conquistas em Deus. Deus, ele não está preso àquilo que acontece no mundo. Quantas pessoas foram abençoadas nesse período de pandemia? Quantas pessoas foram abençoadas nesse período que nós estamos vivendo? É claro que muitas pessoas tiveram percas, talvez irreparáveis, dos seus entes queridos. Pessoas que perderam os seus trabalhos. Mas nós precisamos entender que não são essas coisas que vão determinar o nosso futuro. Nós precisamos confiar em Deus. A palavra do Senhor, ela nos direciona que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar o nosso futuro ao Senhor, porque há esperança para o nosso futuro no Senhor. Nós precisamos ter isso em nós, né? Então, Paulo, ele com certeza ele tinha muitas coisas que aconteceram na vida dele e poderiam atrapalhar o propósito de Deus. Talvez se você trazer a sua memória, talvez existam coisas que você passou na sua vida que elas tenham atrapalhado o propósito de Deus. Talvez existiram circunstâncias, talvez existiram decisões que você tomou, que hoje elas batem na sua porta, na sua consciência, e elas acabam atrapalhando você, de você continuar avançando, de você continuar crescendo, de você olhar para novos horizontes com uma nova perspectiva. Sabe, se todos nós fôssemos olhar para as notícias hoje, toda a população mundial iria entrar em 2021, talvez com meio decepcionada, meio desanimada, meio pensando em desistir. Mas se nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós vamos continuar mantendo-nos encorajados, animados em saber que o Senhor é o nosso Deus, vai à nossa frente, está no controle de todas as coisas. Assim como Paulo diz, né, quer vivais, quer morrais, que tudo seja para quem? Para a glória. Então não importa aquilo que nós vamos passar no ano que iniciará, mas importa o quão focado e o quão nós estamos determinados a continuar avançando, a continuar seguindo, né? Então nós precisamos esquecer o passado. Não deixe que os erros do seu passado atrapalhem o teu crescimento e as suas conquistas futuras. Não deixe que isso te impeça. Ah, mas eu sofri tanto com isso. Ah, mas eu já errei tanto, minha vida errou, passou. Você precisa buscar viver algo diferente nesse próximo ano. Sabe, nós precisamos, eu declaro essa palavra para cada um dos nós, a nossa família, comunhão e paz, para você também que está nos assistindo. Que você possa se manter focado e que você possa deixar essas coisas para trás. Pastor, isso quer dizer que eu não posso olhar para trás de jeito nenhum? Não é isso, você pode olhar para trás. Sabe, nós aprendemos muito com erros que nós cometemos a não cometermos mais. Mas mais uma vez eu reafirmo, não deixe que o teu passado te impeça de viver um presente e de almejar um futuro melhor. Não deixe que isso aconteça. Eu quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 11, para você entender algo interessante. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2:11. Portanto, olha só o que Paulo está dizendo aos irmãos ali em Éfeso. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Olha o que Paulo estava dizendo para os irmãos. Olha, vocês lembram de como vocês eram. Vocês lembram que vocês, naquele tempo, vocês não tinham aliança nenhuma com Deus. Vocês eram como gentios, não tinham nada. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, separados do povo, mas agora em Cristo. Então vocês que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaram perto, sabe? O que isso me faz refletir de que a nossa ida ao passado, o nosso pensamento ao passado, ele serve somente para nos mostrar que aquilo que ficou para trás, ele é importante para que nós não venhamos mais cometer os erros que cometemos e aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado hoje e aquilo que Ele tem nos prometido que vai fazer amanhã. Então abrace isso, não viva lá atrás,
Mas quando você olhar para trás, lembra de onde você caiu. Lembra daquilo que você vivia. Lembra da vida que você tinha sem Deus. E olha para aquilo que Deus tem feito até hoje na sua vida. E para aquilo que Ele tem prometido que vai fazer. Porque a nossa esperança no Senhor, ela jamais vai ser confundida. Ela jamais vai ser frustrada. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós podemos dizer amém. Amém. Então, em primeiro lugar, tenha um foco. Em segundo lugar, esqueça o passado. Em terceiro lugar, a minha versão 2021, ela precisa continuar caminhando. Fala comigo, eu preciso continuar caminhando. Não vou parar. Glórias a Deus por isso. Vamos voltar para o nosso texto. O que ele diz? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, uma coisa, irmãos, que nós devemos fazer. Não adianta somente nós não deixarmos que o passado nos impeça. Não deixar que o passado venha à tona e nos prenda naquilo que já passou. Mas nós devemos prosseguir. Tem muitos cristãos que eles ficam sentados esperando as coisas acontecerem. Tem muitos cristãos que eles ficam na inércia, esperando que o céu se abra e um anjo desça e as coisas aconteçam e a resposta venha e as coisas mudem, né? E você fecha o teu olho e você acorda diferente e tudo isso muda no teu trabalho, na tua família e não se posicionam. Muitos cristãos que ficam parados na sua vida e Paulo fala uma coisa eu faço, eu deixo que ficou para trás, mas eu prossigo para frente. Eu continuo avançando, eu não fico parado esperando as coisas caírem no meu colo. Eu me posiciono em Deus, porque o alvo não está aqui parado. O alvo é aquilo que está na frente. Eu preciso correr. Sabe, Paulo, ele muitas vezes nos dá ele faz essa alusão nas suas cartas, mostrando para nós que é como uma corrida que nós devemos correr. E na corrida, irmãos, ninguém corre aqui, ninguém ganha prêmio de participação somente por correr. O prêmio para aquele que chega na chegada, para aquele que cruza a linha, é lá no final da corrida. Há uma corrida. A palavra de Deus mesmo, ela fala que quando nós encontramos com Cristo, apertada é a porta, mas existe um caminho estreito. Não existe somente uma porta onde você entra na porta e você fica parado na porta. Existe um caminho para você caminhar. Existe uma estrada para você seguir. Existe uma salvação para você desenvolver. Existe uma vida cristã para você crescer. Existe uma comunhão para você desenvolver com Deus. Existe uma história de fé sendo escrita através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Existe algo que Deus está escrevendo no nosso dia a dia. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Muitos cristãos que estavam caminhando, irmãos, nessa pandemia voltou a estaca zero. Muitos cristãos até mesmo abandonaram as suas práticas de comunhão com o Senhor através da palavra, de disciplinas espirituais, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão com o Senhor. Foram se esfriando e hoje estão paradas no caminho, deixando a vida levar, vivendo uma vida normal sem se importar com o propósito de Deus. Sabe, se você quer viver coisas grandes, coisas novas no Senhor, você não pode parar. Você não pode desistir. Não abandone a caminhada. Continue, prossiga, não desista. Continue avançando. Nós precisamos correr com responsabilidade a nossa carreira. Paulo, ele sabia disso. Se tem uma coisa que Paulo sabia, irmãos, é correr a carreira com responsabilidade. Ele sabia que ele não poderia parar. E você vai ver que Paulo, ele não parou em naufrágios, ele não parou em necessidades, ele não parou em prisões, ele não parou no apedrejamento, ele não parou em nada disso. Ele continuou. Ele continuou até o final da sua história. Então a forma como nós corremos, ela vai ser resultado da nossa comunhão e da revelação que nós temos em relação a Cristo e a sua vontade. Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo real, ele entendeu qual era o propósito dele. Ele entendeu o que ele precisava fazer. E a partir daquele momento foi dada a largada. Ele deu um start na vida dele e ele só parou na eternidade. Nada foi capaz de parar, nem mesmo as prisões foram capazes de parar o chamado de Deus na vida de Paulo.
Olha que coisa poderosa, irmãos. Quantos de nós temos parado e desistido? Temos ficado pelo caminho por coisas menores? Quantos de nós, por qualquer probleminha, qualquer coisinha, já estamos dizendo: eu não quero mais, eu não vou mais, eu não participo mais, eu não trabalho mais, eu não vou mais nesse lugar, eu não faço mais isso, eu não vou mais com determinada pessoa, por poucas coisas. Sendo que o chamado de Deus é tão maravilhoso, tão grande sobre cada um de nós. A responsabilidade de corrermos é tão tremenda. Então nós não podemos parar. Sabe, a tua vida depende de você continuar prosseguindo. A tua vida depende de você continuar caminhando. Você que é casado, tem família, a sua família depende de que você não pare. O teu ministério depende de que você continue prosseguindo. Aquilo que você determinou vai depender de você não parar diante das circunstâncias. Não deixe que os problemas te parem. Sabe, nesses dias de dificuldade, irmãos, quanto mais a dificuldade vem, mais eu e você precisamos estar focados na palavra de Deus. Mais eu e você precisamos orar. Mais eu e você precisamos nos dedicar à prática espiritual. Jejua se for necessário. Ore, busque, clame. Faça propósito com Deus. Levante de madrugada. Faça alguma coisa. Mas não deixe que as coisas te tirem do caminho. Não deixe, porque quando você sai do caminho, quando você fica à beira da estrada, Satanás ele vem e rouba a semente que está no teu coração. Você lembra quando Jesus profere a parábola do semeador? A semente que cai na beira da estrada, e aí ela é tomada ali, ela não tem como produzir. Por quê? Porque quando nós não estamos focados no caminho do Senhor, quando nós não estamos alinhados o nosso coração com o Senhor, então qualquer coisa rouba aquilo que cai no nosso coração. É como um ditado popular: entra por um ouvido e sai pelo outro, mas não cai no nosso coração, porque se cai no coração produz vida, produz fruto. Sabe, nós somos chamados para não parar. Não deixe que a sua fé esmoreça. Continue crendo. Como eu sempre falo, morra crendo, mas não viva uma vida duvidando, estancado, parado. Afinal de contas, água parada só serve para dar dengue. Então não devemos ficar parados, né? Nós temos que deixar que Deus venha dar sentido para a nossa caminhada. Paulo, ele tinha sentido, irmãos. Reflita sobre isso. Vai ler a Bíblia. Reflita sobre isso. Esses homens, irmãos, eles não tiveram a vida boa que nós temos hoje. Esses homens, eles não viveram a realidade tranquila que nós vivemos hoje. Mas mesmo assim, eles não desistiram. Eles não abandonaram a caminhada. Irmãos, eu fico imaginando isso. Se nós cristãos do século XXI vivêssemos nesse tempo, se formos transportados para essa realidade, quantos manteriam-se firmes? Se hoje por qualquer coisa se desvia, deixa, por qualquer coisa se abandona, por qualquer coisa quebra-se aliança e fazem tantas coisas. Imagina se passássemos por essas circunstâncias de perseguições, de mortes, de privações. Sabe, nós precisamos estar alinhados no nosso coração à vontade do Senhor. Paulo ele não parou diante de nenhuma circunstância. Tentaram trancar ele na prisão, mas Paulo mesmo declara que a palavra do Senhor, ela não estava presa. O evangelho, ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. A palavra do Senhor não estava ali acorrentada nas prisões. Ela estava livre e cada carta que ele mandava fortalecia os irmãos, as comunidades cresciam, o povo começava a crescer, se converter, os líderes eram animados a continuar à frente, a continuar ministrando, mesmo diante das perseguições. E é por isso que o evangelho chegou até nós, porque ele não deixou de correr. Ele não ficou parado. Quantos podem dizer amém? Amém? Sabe, nós não sabemos, eu sempre reflito sobre isso. Talvez Paulo não soubesse o alcance que ele teria de alcançar a gente hoje. Talvez isso não passasse pela mente dele. Mas talvez isso não passe pela sua mente, mas quantas pessoas vão ser alcançadas talvez pelo teu testemunho, pela tua corrida. Por aquilo que você vai viver em Deus, por aquilo que você vai alcançar em Deus, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida se você não desistir hoje, se você não parar hoje. Não desista. Tem pessoas que vão ser levantadas por você. Tem pessoas que vão ser encorajadas por você. Tem pessoas que vão ser ministradas, salvas, libertas através da sua vida. Não podemos parar. Não podemos desistir nesse ponto da nossa história. Nós precisamos estar focados e prosseguir focados naquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. Quantos estão entendendo? Podem dizer amém. Então, ainda que eu e você não conquistemos tudo aquilo que nós gostaríamos de conquistar, prossiga ainda assim.
tendo em vista o céu na tua frente, na tua mente, no teu coração. Grave a eternidade nos teus olhos. Se aquilo que você gostaria não alcançar nessa terra, não tenha problema com isso. Continue crendo, continue avançando. Não desista, não pare, não abandone, mas prossiga, porque um dia você vai ter uma recompensa na glória. Um dia você vai ter uma eternidade, e essa eternidade ela vale muito mais do que qualquer outra coisa que possamos conquistar nessa terra. Amém? E o último ponto que eu coloquei, a minha versão 2021, ela precisa estar centrada em Cristo. Aqui eu fecho essa ministração. Sabe, eu sei que tem muitas pessoas que estão sonhando com muitas coisas. Eu tenho sonhado, irmãos, nesses dias. Tem pessoas que estão fazendo projetos, talvez tendo muitos propósitos, estão crendo, confiando em muitas coisas. E eu creio, irmãos, que Deus ele pode fazer tudo nas nossas vidas. Eu creio que Deus, a Bíblia diz que dele é tanto querer quanto realizar. Ele pode fazer tudo nas nossas vidas. Ele pode realizar qualquer coisa. Eu creio, irmãos, que nós podemos ser pessoas diferentes. Podemos ser pessoas mais amplas, maiores, pessoas acima da média, em outro patamar. Nós podemos viver essa realidade em Deus. Nós podemos sim. Mas se Cristo for o centro da nossa vida, se Ele for o centro do nosso coração, como nós lemos no início, que tudo que Deus fez, Ele fez por meio de Cristo, para que Cristo fosse o primeiro em todas as coisas. Em outras palavras, para que Ele fosse o centro de tudo. Para que tudo viesse a congruir nele, viesse a ser focado nele. Então, nós fomos conquistados por Cristo. Para quê? Para estarmos eternamente em comunhão com Ele. Paulo, ele era alguém que ele tinha comunhão com o Senhor. Ele era alguém que ele estava centrado em Cristo, e Cristo era o centro da vida dele. Paulo muitas vezes ele declara que ele queria viver para agradar a Cristo, não agradar a homens. Que ele vivia para fazer a vontade de Cristo e não a vontade de homens. Que o propósito dele era que ele se parecesse com Cristo, para que Cristo pudesse manifestar a glória dele através de Paulo. Quando Cristo ele é o centro das nossas vidas, tudo aquilo que nós fazemos, nós entendemos isso por revelação. É para agradar ao Senhor. As nossas atitudes vão mudar. Sabe, nesse ano de 2021, que você e eu nós possamos mudar as nossas atitudes. Alguém, eu não me lembro agora se foi Charles Spurgeon que disse essa frase, mas alguém certa vez perguntou se todo cristão deveria ter caráter. E essa pessoa ela então olhou e ela respondeu o seguinte: não, todo ser humano deveria ter caráter. Todo cristão devia ser parecido com Cristo. Então, que nós, na nossa versão 2021, nós possamos nos parecer com Cristo. Sermos transformados de glória em glória, como pelo Espírito, na imagem do Senhor Jesus. O propósito para mim e para você é de que nós sejamos homens, mulheres, que possam ser a imagem e semelhança de Cristo. Tendo Cristo como centro da nossa vida, focado, irmãos. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. O nosso foco precisa ser o Senhor. Então nós precisamos entender isso. Então o nosso destino, a nossa vida, a nossa esperança, ela está no Senhor. Hebreus 12. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu estou encerrando já. Hebreus 12 é um texto muito conhecido na palavra de Deus. Paulo diz assim, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha que coisa preciosa. Se o nosso foco é Cristo, nada vai nos desanimar, nada vai nos parar, nada vai nos fazer ficarmos estancados. Cristo é o centro da nossa vida. Não vai ser fácil passar pelas circunstâncias, não vai ser fácil passar pelas adversidades,
Talvez não seja fácil resolver os problemas que virão. Nós, cada dia, cada mês, sempre temos coisas novas que acontecem de boas, coisas que acontecem de ruins. Mas uma coisa, se nós estivermos firmados em Cristo, se nós estivermos com Cristo sendo o centro da nossa vida, ainda que pareça impossível, nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir avançar, porque não desanima aquele que está focado no Senhor, aquele que Cristo é o centro da sua vida. Você pode dizer amém, aleluia, por isso. Quantos estão em Cristo nessa noite? Paulo, até o fim da sua vida, até ser decapitado, Cristo foi sempre o centro. Tudo que ele fez, cada uma das suas defesas, cada uma das suas palavras, era glorificando a Cristo, exaltando o nome de Cristo. Como tem sido o seu viver nesse ano de 2020 ou até aqui? Como vai ser o teu viver a partir desse ano? Sabe, nós temos um grande desafio e uma grande oportunidade diante de nós vivermos Cristo, de nós nos enchermos de Cristo, de nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Diferente de muitas coisas que temos vivido e de muitos estilos de vida que nós temos visto cristãos viver. Está diante de nós uma possibilidade muito grande de que Cristo seja glorificado em cada um de nós. Mas isso não depende mais de Cristo. Cristo já fez a parte dele. Isso depende do nosso posicionamento. Mais uma vez eu reafirmo essa palavra. Paulo, quando ele encontrou com Cristo, a sua vida foi transformada para sempre. Cristo, que era o perseguidor, Paulo perseguia ele. Paulo era o perseguidor de Cristo, perseguindo os cristãos. Cristo agora se tornou o centro da vida dele. E mesmo perseguido, Paulo não abriu mão da centralidade de Cristo na vida dele, no coração dele. Quantos estão entendendo? Eu quero concluir essa palavra. Talvez você esteja preocupado, preocupada ou com muita expectativa em relação ao ano de 2021. Mas que as suas expectativas, elas não sejam somente no âmbito natural, mas que você possa confiar e centralizar e canalizar toda a sua força, todo o seu pensar, tudo aquilo que você planejou e deseja em Cristo. Que Ele seja o filtro, que tudo aquilo que o Senhor determinou possa acontecer nas nossas vidas, possa vir sobre cada um de nós. A tua versão 2021 depende de você. Se você quiser, mantenha o seu foco. Esqueça aquilo que passou. Prossiga, continue caminhando. Não desista e centralize Deus na tua vida. Coloque Deus no centro de tudo. Coloque Deus como prioridade em tudo e você vai ver como você vai ser bem sucedido em todas as